Mensagem do Grupo Arcturiano, canalizada por Marilyn Rafaeli. Saudações, queridos. Sempre saiba que essas mensagens têm a intenção de guiar os leitores para uma maior compreensão e consciência do que está acontecendo dentro e fora. Estes são tempos de limpeza intensa, porque toda a velha energia que foi armazenada e carregada de vidas passadas deve ser limpa para se alinhar com as frequências superiores da ascensão espiritual. No entanto, não se preocupe em como fazê-lo. Se sua intenção é evoluir espiritualmente, você já está fazendo isso, muitas vezes em sonhos e às vezes por meio de experiências conscientes, que o forçam a enfrentar questões específicas. A energia de experiências intensas como as que envolvem medo, dor, ou morte violenta, geralmente permanecem profundamente escondidas, onde a pessoa não precisa pensar ou revivê-las e acredita que elas se foram. Essas energias armazenadas, não se foram, mas permanecem ativas logo abaixo da percepção consciente, onde influenciam as decisões, gostos, desgostos, escolhas e crenças da pessoa, etc., até serem limpas. Tortura, morte violenta e abuso de todos os tipos foram experiências comuns em vidas anteriores menos evoluídas, e embora a maioria das pessoas não se lembre conscientemente dessas experiências, as células do corpo se lembram, causando medo irracional e ansiedade em relação a certos lugares, eventos, pessoas e crenças. Por exemplo, uma pessoa que morreu afogada em uma ou mais vidas, continuará a ter uma resposta automática de medo de estar na água, dentro ou perto dela. Elas podem tomar medicamentos calmantes, consultar um terapeuta e até se forçar a ficar perto, ou na água para se tornarem normais, mas as frequências subjacentes do medo continuarão a se manifestar, até que não estejam mais presentes. As clarificações geralmente começam como uma experiência tridimensional que se assemelha muito à experiência original, mas só ocorre quando uma pessoa está pronta para limpar algo que pode nem estar ciente de que é determinado pelo eu superior. Mesmo os muito evoluídos espiritualmente, muitas vezes se deparam com algum problema físico, emocional, mental ou espiritual preocupante, que parece ter surgido do nada. A limpeza de alguma velha energia, carregada por muito tempo, é muitas vezes uma escolha antes do nascimento. Antes de encarnar, uma alma preparada para limpar algo que afetou todas as vidas, escolherá nascer em uma família ou situação que reativará a energia que escolheu limpar. Exemplo: uma pessoa que sofreu abuso sexual muito cedo na vida, e formou uma consciência de impotência, baixa autoestima, e abuso sexual escolherá uma família com essa mesma energia, para reativá-la, abraçar seu poder, reconhecer seu nada e de uma vez por todas, claro, tornando-se um estado de consciência, em que o problema não existe mais. Uma pessoa que foi alcoólatra em muitas vidas, pode escolher uma família com o mesmo problema. Uma pessoa com medo de altura, pode optar por viver em um país de montanhas e penhascos. A pessoa com medo de água pode optar por encarnar em uma família que ganha vida com a pesca aquática, esportes ou recreação. Uma vez na Terra, a maioria não se lembra de suas escolhas antes do nascimento, e não consegue entender, ou porque está tendo experiências negativas, que parecem se repetir, mas porque em um nível superior sua intenção é limpar, a maioria acaba encontrando uma maneira de fazê-lo. Um aspecto importante da compensação é que cada pessoa pretende conscientemente limpar todos os votos, promessas, juramentos, compromissos eternos, etc., feitos a pessoas ou religiões. Quase todas as pessoas viveram mal ou mais vidas em um convento, mosteiro ou ashram, e sinceramente fizeram votos e juramentos, abraçando plenamente seus ensinamentos. Até que sejam limpos,
esses antigos votos e juramentos permanecem ativos e continuam afetando a vida de uma pessoa. Uma pessoa que luta continuamente contra a abundância pode muito bem estar manifestando a energia de um ou mais votos sinceros de pobreza. Promessas de amor eterno feitas a outro há muito tempo podem muito bem ser o motivo pelo qual uma pessoa, em particular, está continuamente aparecendo em sua vida, desejada ou não. A Terra se autolimpa, através do que são chamados de desastres naturais. A Terra, sendo uma ideia na mente de Deus, é uma alma viva e não um pedaço de terra, para ser usado e abusado pelas mentes do ego. Ela suportou milhares de anos de guerra, violência e violação de seus recursos, para não falar da violência da humanidade, contra suas muitas formas de vida. Desastres naturais são a maneira da Terra limpar a velha energia, embora alguns desastres naturais não sejam tão naturais quanto criados pelo homem. Alguns desastres naturais são o resultado do choque entre a alta energia ressonante, derramada na Terra, e a energia mais densa já existente, mas os desastres naturais nunca são um castigo de Deus, como alguns acreditam. O conceito de punição não existe e nunca existiu na consciência divina. Deus puniria a si mesmo? Imagine uma bola infinita de luz com milhões de raios fluindo dela. Veja estes raios tão brilhantes quanto a bola, porque são extensões dela como raios de sol. Agora veja os raios se tornarem mais opacos, menos brilhantes, à medida que se afastam da bola, eventualmente se tornando mais lentos e mais densos, manifestando menos de sua radiância original. Esta é a história da humanidade, do que aconteceu quando as expressões de pura luz esqueceram quem e o que eram e ficaram presos na energia densa, de baixa ressonância e falsa que encontraram. No entanto, todo transmissor de luz permanece para sempre um transmissor de luz, e depois de muitas vidas jogando jogos de separação, fingindo ser mal ou bom, e experimentando tudo o que a separação pode oferecer, ele começa a buscar mais e se lembra de sua luz. A consciência divina está sempre fluindo e se expressando, mas não pode ser compreendida pela limitada mente humana condicionada, portanto, não tente fazê-lo, mesmo que alguns acreditem e preguem que o fizeram. Deus pode ser entendido porque Deus está continuamente se manifestando e se revelando a si mesmo, mas uma mente ou consciência já repleta de conceitos de dualidade, separação e dois poderes não pode ouvir a voz mansa e delicada de Deus. O propósito da meditação é centrar-se silenciosamente e preparar-se para receber e ouvir o eu se revelar silenciosamente. Nós somos o grupo arcturiano. E assim é. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Desejamos bênçãos para a sua vida. Namastê.